Olá, você já ouviu falar de gordofobia? Hoje é sobre isso que a gente discute aqui no Papo com Ela. A gordofobia é a aversão à gordura e às pessoas que estão acima do peso, fazendo com que se sintam inferiores aos outros. O preconceito muitas vezes vem disfarçado de uma preocupação com a saúde e pode gerar exclusão social e profissional. Vamos conferir a reportagem feita por Ana Maria Ferreira e José Juvencio. Essa é Maiara Russi, uma das modelos plus size mais badaladas do Brasil. Referência quando o assunto é moda. Já desfilou em passarelas de todo o país e também no exterior. Ganhou notoriedade quando participou do programa De Frente com Gabi, onde defendeu o direito de ter um corpo gordo, saudável e bonito também. O meu processo de aceitação com o corpo, ele veio de um longo tempo. É o que eu falo, não tem como você ser aceitado do dia pra noite. E não é aceitação, é uma questão de amor próprio. Aceitação é uma palavra que eu já não uso mais no meu vocabulário. Porque você não tem que se aceitar, é como se você estivesse pegando migalhas, assim. Não é aceitação, eu tenho o meu corpo, ele é assim. Se você não gostou, o problema é seu. A fama não a poupou de ataques preconceituosos por ser gorda. Sem o consentimento da modelo, empresas de emagrecimento e estética chegaram a usar fotos de antes e depois, retocadas por Photoshop, para vender produtos de promoção ao emagrecimento. Diariamente, pessoas gordas e obesas saem de casa logo cedo e sabem que vão encontrar pela frente desafios de todos os tipos. Transporte público, escritórios, restaurantes e outros ambientes que não estão preparados para acomodá-las. E ainda pior, sabem também que vão ser alvo de piadas, julgamentos e ouvir de muita gente que precisam emagrecer. Desafios que o Vinícius Bruno conhece bem. O jornalista de 29 anos nos conta que há 10 anos convive com a obesidade mórbida. Eu cheguei a pesar 103 quilos com 13 anos. Aí eu emagreci, fiquei no peso ideal, só que fiquei a adolescência, e a parte da juventude magro, relativamente magro. Por fim, tive um processo psicológico de depressão e acabei criando essa compulsão por alimentos. Então depois passei um período de 5 a 7 anos engordando, Engordei muito nesse período, era a média de 10 a 15 quilos por ano. Só que nesse período eu não tinha essa percepção do meu corpo, eu não conseguia me perceber no espelho, era algo que para mim estava tudo bem, mas era por uma questão mesmo de ignorar o meu corpo, muito mais ignorar o meu corpo do que de uma autoavaliação. Além dos problemas de saúde, Vinícius precisou enfrentar um problema que não está na pessoa gorda, mas em uma sociedade que insiste em impor padrões, seja físicos ou comportamentais, e que muitas vezes, pontuou o jornalista, esconde o preconceito, diminuindo a pessoa ou a sua condição em forma de carinho. Infelizmente, o preconceito ele se estrutura também em cima da linguagem, E quando a gente vai se comunicar, e eu como comunicador eu tenho sempre essa preocupação, e não quer dizer que a minha linguagem seja isenta de preconceitos, porque essa é uma desconstrução que a gente precisa fazer, a cada instante, Mas algumas questões que parecem ser inofensivas, elas são. Você diante de uma pessoa obesa, chamá-la de gordinho, você estar minimizando, a realidade daquela pessoa. Não há carinho. Não há carinho. Você diante de uma pessoa negra, você falar para ela, morena, mulata, sabe? Isso não é carinhoso, sabe? A pessoa, eu tenho orgulho de ser negro, apesar de não ser retinto, mas eu sou negro. Tenho minhas raízes negras, tenho minhas raízes indígenas. E me dizer que eu sou qualquer coisa derivada disso, sabe? Porque se estabeleceu dessa forma, me parece ofensivo à minha tradição, à minha cultura, à minha história. A mesma coisa é o meu corpo.
sabe? Eu sou gordo, sou obeso, né? Com 150 quilos, você é obeso, né? Então, gordinho, sabe? Isso não é para mim, né? Então, assim, me chame do que sou, né? Que você não vai me ofender, né? As pessoas, elas nominando com respeito, elas vão estar fazendo diálogo, né? Difícil é você minimizar isso com piadas ou com termos que podem parecer inofensivos, mas que são, na verdade, um grande preconceito, uma grande dificuldade de você entender a realidade do outro e ainda perpetuar uma fala que ela vai só trazer problemas. Agora eu tenho um recado para você que está aí do outro lado da telinha. Olha, eu tô orgulhosa de ver as obras e ações do Mais MT em todo o estado, viu? Tem mais de 1.200 quilômetros de asfalto novo prontinho e entregue, além de pontes de concreto em todas as regiões. Na saúde, tem a modernização de 6 hospitais regionais, além de 2 novos hospitais em construção e 4 em licitação. Na educação, tem 16 escolas novas já entregues e 18 escolas reformadas também entregues. Além disso, tem uniforme novo para todos os alunos e material didático igual das melhores escolas do país. No social, tem mais de 100 mil famílias atendidas pelo auxílio Ser Família Emergencial e mais de 980 mil cestas básicas já distribuídas. E para quem mora no campo, tem mais segurança com a Patrulha Rural da Polícia Militar. Agora, você sabe o resultado disso tudo? É mais tranquilidade, facilidade e qualidade na sua, na minha, na nossa vida. E claro, é mais orgulho no peito por ver Mato Grosso crescendo como nunca. Programa Mais MT. Governo de Mato Grosso prestando contas do que faz ao cidadão. Não saia daí que a gente volta já já. Infelizmente, os ataques gordofóbicos são recorrentes. Uma das vítimas foi a Miss Plus Size Mato Grosso 2021, Ellen Veiga, que foi xingada de baleia em uma de suas postagens nas redes sociais após vencer o concurso de beleza. Mas o que está por trás de toda essa aversão e violência contra as pessoas que fogem do padrão imposto? Para entender a gordofobia e suas raízes, é que converso com a filósofa, professora, pesquisadora da gordofobia desde 2014, palestrante e pós-doutoranda em psicossociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Malu Gimenez. A gordofobia, ela é um preconceito com as pessoas gordas, é considerado um estigma. O que significa isso? Que está na maneira como a sociedade se estrutura, como a gente pensa, como a gente se organiza. E ela acontece desde piadinhas, memes, até coisas mais sérias, como a gordofobia médica, né, num tratamento de saúde. É difícil detectar gordofobia, e por isso que é importante esses estudos que eu faço, que eu realizo, porque a gordofobia ela vem sempre disfarçada de cuidado, de amor, de saúde, então ela não é tão fácil de detectar. Quando você coloca para a gente que ela vem aí com um disfarce de preocupação com a saúde, de cuidado, você pode falar um pouquinho mais sobre isso? A pessoa, ela aborda uma pessoa que está mais gordinha, vamos dizer assim, sob o pretexto de que ela precisa perder peso para estar saudável. Seria dessa forma que acontece? Exatamente. As pessoas, elas acreditam, elas associam, né? A partir desse estigma, elas associam toda pessoa gorda a uma pessoa doente e, portanto, é um corpo público que pode ser falado, avaliado, menosprezado, humilhado. Então, às vezes, as pessoas, em nome da saúde, acabam humilhando as pessoas gordas, né? Por exemplo, do tamanho do corpo, ou de uma roupa, ou mesmo de não ter equipamentos, por exemplo, macas que comportem corpos acima de 100 quilos nos hospitais, cadeiras, mangueiras,
manguitos para medir a pressão. Parece que é sempre associado aí a uma moral, como se a pessoa gorda fosse gorda porque ela quer, porque ela é despreparada, porque ela é preguiçosa, porque ela não deu certo na vida. E a gente sabe que não é bem assim. Existem um monte de estudo mostrando que são várias as razões das pessoas gordas, né? Hoje nós somos 57% da população mundial, então é muita gente, né? Malu, quando a gente pensa nesse estigma que assola as pessoas gordas, né? Que a gente está aqui falando de gordofobia, de onde que está a raiz disso, né? Por que que a gente impôs um modelo social que cultua a magreza, que muitas vezes a gente vê pessoas fazendo o impossível para conquistar um corpo que às vezes não está ao alcance dela, né? Mas tem essa cobrança social muito forte. Nunca, nem sempre foi assim, né? Teve momentos na história que o corpo gordo era tido como corpo normal, como corpo saudável, e os corpos magros tidos como doentes, né? Mas a partir da colonialidade, da colonização, existem algumas pesquisas mostrando isso, e eu caminho, tem vários motivos, mas eu caminho mais por essa interpretação, digamos assim, tem a ver com a construção colonial que existiu sobre o que significa corpo, gênero e raça, como um protótipo de só um corpo ser saudável, que é o corpo magro, branco e hétero. Então, nessa construção aí do que significa ter saúde também, é que começou a aparecer o corpo magro como um corpo saudável, como um corpo belo, como um corpo que todo mundo quer ter, né? Eu comecei a estudar gordofobia porque eu comecei a observar, eu fiz uma pesquisa aqui na Chapada com mulheres, e eu comecei a observar como nós somos obcecadas pelo tema do emagrecimento. E nisso eu comecei a pensar, existe algum fenômeno social, alguma coisa acontece que faz com que as pessoas tenham pavor da gordura, né? Então vem disso, dessa construção epistemológica, né, do pensamento sobre o que significa um único corpo saudável, normal, bonito e assim por diante. Como você bem disse, hoje 57% da população mundial é obesa, né? Ou está acima do peso. Quais são as implicações, Malu, da gordofobia para essa parcela predominante da população? A gente teve uma última pesquisa agora da Vigitel mostrando que Cuiabá é a segunda capital do país com maior número de pessoas obesas também, né? Quais são as implicações desse contexto no que diz respeito à gordofobia? A sociedade, Michele, ela não está preparada, apesar da gente ser muita gente no mundo, a sociedade ela não está preparada para essas pessoas, para esses corpos. Nada é feito para as pessoas gordas. Transporte público, como eu falei, macas em hospitais, roupas, bancos, nas escolas, nas universidades. Então, é repensar a forma de falta de acessibilidade para esses corpos, né? De tratamento humanizado. Imagina você chegar num hospital passando mal e não ter uma maca que suporte o seu corpo, ou você ter que fazer um exame e não ter um aparelho de ressonância que aguente seu peso, que você tenha que ir para um Aras para fazer. Então, é repensar a forma como a sociedade vem tratando essas pessoas, esses corpos. As consequências disso são traumas, são pessoas que não saem de casa, que não conseguem trabalho, que entram em depressão, ansiedade, suicídio. É uma parcela que é excluída da sociedade. E as consequências disso é doença, né? É tristeza, enfim. Então, nós precisamos começar a falar sobre essa parcela, sobre esse estigma e repensar como que a gente vem tratando essas pessoas para que a gente diminua ou pelo menos repense como que a gente vem propagando a gordofobia, porque toda vez que não tem espaço para esses corpos, isso também é gordofobia, né? Chegar num hospital e não ter uma maca,
para uma pessoa acima de 100 quilos é gordofobia. Não ter uma catraca que passe um corpo acima de 90 quilos também é gordofobia. Então, onde que a gordofobia está nessa estrutura que comporta a nossa sociedade? O que a gente precisa repensar para que a gente trate essas pessoas, as pessoas gordas, com dignidade, com respeito, com humanidade? E Malu, você vem pesquisando o tema desde 2014. O que você tem percebido de lá para cá? São mais de 7 anos aí, ou 7 anos, né? Já que a gente está entrando em 2022. Você percebe algum tipo de mudança ou as coisas continuam ainda nesse contexto gordofóbico? Existe alguma discussão de política pública para que a gente possa reverter esse quadro? O que você vem percebendo? Em 2014, quando eu comecei a estudar, eu tive que ir atrás desse tema fora do Brasil, porque aqui você não existia. Pelo menos eu não tive acesso, você não encontrava pesquisas, discussões. Hoje a gente já escuta mais, a gente vê nas redes, né, numa novela da Globo, no BBB, essa discussão, né, acontecendo aí num reality importante no nosso país. Existem mais estudos, muitas outras pessoas estão estudando. Eu sou fundadora do primeiro grupo de estudos do corpo gordo no Brasil e eu vejo cada vez mais pessoas chegando, estudando. Eu acredito que houve sim uma evolução, digamos assim, um interesse maior pelo tema, mas ainda existem muitas coisas a serem feitas. Também existem algumas políticas públicas que estão acontecendo em Florianópolis, Santa Catarina, em Recife, em Salvador, que é pensar as políticas públicas dentro dos estados, né? Combater, conversar, conscientizar, levar esse debate para dentro das escolas, para o corpo médico, na discussão quanto saúde. Então, nós estamos avançando em passinhos de formiga, mas nós estamos avançando, mas ainda precisa ser feito muitas outras coisas. Aqui no estado, eu tenho conversado bastante na Assembleia, tenho conversado com alguns políticos para que a gente leve essa pauta para dentro, né, do poder público. E, Malu, conta um pouquinho para a gente sobre o Lute como uma Gorda. Conto. Quando eu estava estudando no doutorado, lá pelo segundo, terceiro ano, eu comecei a perceber que as pessoas pouco falavam sobre esse tema ainda, né? Mas na época menos ainda, não sabiam muito bem o que era, existia uma confusão, inclusive, e eu pensei em abrir, então, montar um projeto onde levasse esse debate além dos muros da universidade. Eu não queria ver meus estudos numa tese dentro de uma biblioteca, eu queria falar com as pessoas, inclusive com as pessoas gordas sobre isso. Então, eu criei um projeto, nominei de Lute como uma Gorda, onde eu ia nos bares, né? Comecei aqui em Cuiabá, fazendo roda de conversa, palestras na UFMT, mas aí eu fui convidada para ir para os outros estados, foi tomando aí uma proporção muito grande. Eu também comecei a trabalhar com fotografia de resistência, e aí o nome Lute como uma Gorda virou o nome da minha tese, que virou o nome do meu livro, que é um livro com fotografias que eu faço e tal. Então, o Lute como uma Gorda surgiu daí, acabou virando nome de tese, acabou virando nome de livro, e hoje tem parceria com uma marca feminista, onde tem as camisetas, Lute como uma Gorda, enfim, foi tomando proporções cada vez maiores. Você estava falando para a gente desse contexto de que você não queria pesquisa só dentro dos muros da universidade e foi tomar rumo, fazendo palestras, conversando em bares, fazendo registros fotográficos, né, como você disse, da fotografia de resistência, que originaram o Lute como uma Gorda livro. Como que é esse processo de aceitação das pessoas gordas pelo fato de ter toda essa pressão social, por sofrer toda essa discriminação, como você bem colocou para a gente, né? Como que é esse processo? É muito difícil, não existe representatividade de pessoas gordas, ainda mais gordas maiores, que é meu caso. Eu, por exemplo, fui ver um corpo nu igual ao meu com 37 anos, ou seja, quase uma vida
para ter um referencial de pensar, nossa, existem outras pessoas que também têm um corpo parecido com o meu. Então, pensando nisso, pensando nos depoimentos que eu tenho ainda com as mulheres nas redes sociais, né, que eu administro nas minhas pesquisas e tal, eu comecei a fazer esse trabalho de resistência, de colocar, junto com a Ju Queiroz, que é uma fotógrafa aqui da Chapada, a gente tem essa parceria aí desde o começo, de colocar meu corpo como corpo central nessa discussão sobre a gordofobia, aproveitando o Cerrado aqui da Chapada, né, que tem toda uma força, que é um lugar incrível, e a gente começou a fazer esses ensaios, e a gente começou a ouvir de outras mulheres que elas tomaram coragem, que elas também fizeram um ensaio, que elas também colocavam uma blusa curta, que elas começaram a olhar o corpo de forma diferente, né? Então, a partir disso, a gente ouviu depoimentos de também ressignificação com o próprio corpo, mas eu sempre fico pensando, né? Meu livro ele vem com um ensaio feito com a Ju, aqui que a gente fez com o próprio livro, né? Com algumas fotos super bonitas. E eu fico pensando, quando eu tivesse 20 anos, se eu desse de cara com um livro desse, como a minha vida teria mudado, né? Então, imagina quantas capas de livro a gente conhece com uma mulher gorda maior na capa. Não existe, né? Eu, pelo menos, não conheço. Ou revistas, né? Ou qualquer outra coisa onde evidencie esse corpo como um corpo normal, como um corpo que existem pessoas que têm esses corpos, né? Com respeito. Então, esse trabalho que a gente faz, ele é um trabalho político, de resistência, de potência, onde a gente também coloca que nossos corpos têm histórias, e essas histórias merecem ser contadas, né? Eu sou uma pessoa gorda desde a minha infância, fui uma criança gorda, fui adolescente gorda, jovem gorda, e tive muita dificuldade com o meu corpo, sofri vários tipos de gordofobia. Isso também que é preciso entender, uma pessoa gorda, ela sofre gordofobia quase todos os dias da vida dela, não são esporádicos, porque como é estrutural, né? Começa lá na família, depois vai na escola, nos consultórios médicos, enfim. E eu sempre fiz de tudo para emagrecer. Então, eu tomei remédios proibidos para emagrecer, eu tomei remédios que fizeram que eu vomitasse, que eu desmaiasse, eu fiz regimes restritos, eu tive muito menos saúde quando eu estava preocupada em emagrecer do que hoje, que eu não estou preocupada com isso. Então, existe também aí um engano em achar que o emagrecimento, seja ele qualquer que seja, é mais saudável do que você estar gordo, sabe? Então, eu sempre sofri, eu sempre desconfiei que existia alguma coisa muito errada com o tratamento ao meu corpo, e foi numa pesquisa, como eu disse, no mestrado, aqui na Chapada, com mulheres, que eu comecei a perceber que eu não era a única que era obcecada em emagrecimento, que todas as mulheres envolvidas na pesquisa, e eu olhei para o meu redor, na sala dos professores, no ponto de ônibus, na universidade, estavam falando sobre esse tema. Esse tema era muito importante para a gente. Eu pensei, existe alguma coisa muito errada, eu quero saber o que é isso. Então, quando eu encontro o tema da gordofobia, o conceito da gordofobia, quando eu encontro outros pesquisadores pesquisando o corpo gordo, eu começo a entender todo o sofrimento que eu passei desde a minha infância até a minha vida adulta, por que ele aconteceu, por que meu corpo não era aceito, por que eu fiz tudo aquilo para emagrecer, o quanto isso é prejudicial, o quanto isso é violento, né? Então, então eu percebo que é o tema da minha vida, que eu quero pesquisar isso no doutorado, e aí eu começo a perceber que existe uma responsabilidade também nos meus estudos de levar para outras mulheres, para outras pessoas, o que eu tinha descoberto. Né? Quando a gente fala de gordofobia, a gente não fala de gordofobia só para as pessoas gordas, as pessoas magras também precisam saber, né? Então foi aí que surgiu o Lute como uma gorda, foi aí que saiu minha pesquisa, o livro, e desde então eu tenho me dedicado a esse tema aí praticamente minha vida integral. E Malu, para a gente encerrar, queria que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente,
que ainda não têm a dimensão do prejuízo que um comportamento gordofóbico pode causar para uma pessoa, né? Então, esse recado, tanto para quem, de alguma maneira, pratica gordofobia e não tem consciência disso, e para quem está acima do peso, mas está ok com a saúde, e para que tenha esse processo também de aceitação de si, né? Sim, eu acho que o meu recado é que todo mundo tem o direito a ser respeitado do jeito que é, independente do tamanho do corpo, da cor, enfim. O respeito é um direito que está na Constituição, inclusive. Então, a gente tem que pensar sobre isso, né, no respeito ao outro, ao diferente, esse diferente aí entre aspas, que não é porque eu não conheço, porque eu não vejo, que ele não existe, e também dizer para as pessoas gordas que elas não são culpadas por serem gordas, que quem tem culpa, e se é que existe culpa, é a sociedade que é gordofóbica, e não a gente por ser gordo. A gente é gordo porque a gente é gordo, como uma pessoa é alta, como uma pessoa é magra. Então, quando a gente passa a entender que a gente não tem culpa, porque eu me senti muitas vezes culpada, sabe, Michele, de achar que eu não consegui emagrecer e a culpa era minha. E, na verdade, eu consegui emagrecer, mas depois eu voltava a engordar porque eu sou uma pessoa gorda. Então, eu vou ter muito mais dificuldade em ser magra do que uma pessoa magra. Então, entender isso, respeitar o seu corpo do jeito que ele é libertário, sabe? Eu convido as pessoas a experimentarem isso, estudando, pesquisando, lendo mais sobre gordofobia. Não saia daí, a gente volta já já. A promoção de uma arquitetura colaborativa é um dos pilares do projeto Arquitetando o Mundo. E em cada cidade que passa, estabelece parcerias locais com o intuito de envolver a comunidade em uma causa social. O projeto visa contribuir efetivamente para o desenvolvimento de crianças e comunidades em vulnerabilidade social no país, resgatando a autoestima, fortalecendo laços e inspirando as pessoas a transformarem a própria realidade. E eu converso agora com os idealizadores do Arquitetando o Mundo, o arquiteto Walter Strunk e a psicóloga Ariadne Pereira Leite. O projeto passou por Mato Grosso, atendendo a cidade de Chapada dos Guimarães. Primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com você, falando um pouco mais do nosso trabalho. O Arquitetando o Mundo surgiu no nosso primeiro encontro. Eu sou psicóloga, trabalhava com crianças vítimas de violência na época, e o Walter com cenografia, e ele me questionou onde essas crianças moravam. E eu falei, essas crianças algumas delas moram em abrigos. E aí ele me perguntou, mas como são esses abrigos? São espaços que essas crianças se sentem em casa? Elas chamam esse espaço de lar? Eu falei, não, assim, a maioria dos abrigos eles vão dar o básico para elas, né? Vão dar um teto, vão dar a moradia, vão dar ali uma estrutura, mas eu acho que esse sentimento que a gente tem às vezes quando a gente sai para trabalhar, por exemplo, e volta para casa, ai, que bom estar em casa, eu não sei se elas sentem. E aí, a partir daí, um mês depois, a gente fez nossa primeira ação em um abrigo na Zona Norte de São Paulo, sempre com a intenção de trazer as crianças como protagonistas dessa transformação do espaço. A gente não vai lá como o detentor do saber, né? O Walter como arquiteto, eu como psicólogo, e fala assim, isso é bom para vocês, vou reformar e toma aqui o projeto. Não, se não tem a participação efetiva das crianças, não acontece o Arquitetando o Mundo. A gente envolve as crianças para causar pertencimento, para que elas vejam nesse espaço algo delas, né, que elas construíram, que elas fizeram com as próprias mãos, para então cuidar desse espaço e ressignificar ele dentro da vida delas.
E Walter, nas experiências que vocês já tiveram, a Ariadne falou para a gente que vocês começaram lá em São Paulo, mas a partir daí o projeto cresce e sai de São Paulo e vai ganhando novos estados, Mato Grosso entre eles. Dentro dessa experiência que você já pôde colecionar dos locais por onde passaram, conta um pouquinho para a gente de como é estar em contato com essas crianças, com esses adolescentes e o que o Arquitetando o Mundo promove e oferta para elas, né, nessa troca. Bom, sempre é diferente, sempre são jovens, aí a gente começa a entender a juventude e a área social desse Brasil que a gente está entrando, né? E é sempre muito interessante, assim, uma fome de conhecimento. A gente sempre tem jovens querendo ali aprender e ver uma coisa muito nova, né? Imagina um casal que mora num carro, viaja pelo Brasil, então é muito interessante e a gente ali trabalha com eles um pouco da arquitetura, como medir. Então, eles viram pequenos arquitetos nesse nossos oficinas criativas que a gente fazem com eles nesse programa nosso. E Ariadne, o Walter está falando para a gente dessa oportunidade deles terem contato com uma outra realidade, com uma outra perspectiva. Você falou para a gente que o Arquitetando o Mundo nasce com o propósito de fazer com que os abrigos, principalmente, se tornem um lar para essas crianças e para esses adolescentes. Para essas crianças e adolescentes que estão nessa situação, né, de vulnerabilidade, o que significa para eles terem uma outra perspectiva de vida, uma outra perspectiva do que eles são capazes de fazer? Eu acho que quando o Arquitetando o Mundo chega e a gente coloca as oficinas criativas para elas executarem junto com a gente acaba ampliando a visão de mundo delas, né? É a possibilidade de um recomeço. É um resgate da autoestima, é um processo que elas vão não somente se reconhecer no espaço, mas vão descobrir ali algumas habilidades que elas têm, que elas não sabiam que tinham. Elas vão lembrar, resgatar memórias de coisas que elas têm interesse e não sabiam, não lembravam por algumas questões, por alguns traumas. Então, o processo é extremamente rico e a gente faz tudo junto com elas, né? Caminha de mão dadas até a execução da reforma. E Walter, quando a gente fala em mudança, a mudança não é só para as crianças e os adolescentes. Vocês também passaram por um processo de mudança para colocar o Arquitetando o Mundo rodando pelo país, né? Podia falar um pouquinho para a gente como foi esse processo de deixar as ocupações que vocês tinham, de construir um motorhome para estar aí nesse projeto itinerante? Como que tem sido essa experiência? É uma aventura e tanto, né? A gente começa essa história de querer viajar com o projeto há 2 anos atrás, e a gente achava importante levar a nossa casa junto, né? Como fazer isso? E começamos a pesquisar formas de levar essa casa junto, né? Aí, motorhome, trailer, camper, são várias, vamos falar, ideias, e a gente chegou à conclusão que a melhor forma seria o motorhome, e a gente tinha que construir, porque a gente acredita muito no mão na massa. Isso que a gente passa para os jovens, que a gente vamos construir coisas juntos, vamos botar a mão na massa. Então a gente tinha que passar por isso. E ficamos 11 meses construindo, e a gente está numa habitação. A gente tem 6 meses de estrada, e assim, é uma vida totalmente diferente, mas estamos gostando, são 8 metros quadrados, e está sendo gostoso conhecer pessoas como você, pessoas assim, em cada localidade, são os encontros, né? Bom, a gente fala que essa viagem a viagem é feita de encontros, né? E Ariadne, como que se dá a escolha dos locais por onde vocês estão passando, né? De que forma vocês selecionam esses estados? Porque são 12 estados em 18 meses, isso?
Isso. Antes de chegar no estado, a gente não consegue ter um cronograma muito rígido, né? Quem viaja, quem vive na estrada, sabe que precisamos ter um pouco de flexibilidade para conseguir enxergar as oportunidades que vão surgindo nesse caminho, né? Então, aproximadamente 2 meses, um mês antes da gente partir para o outro estado, a gente começa a costurar uma conversa principalmente com a assistência social, com a Secretaria de Assistência Social do lugar, que ele vai ter conhecimento mais da questão da vulnerabilidade social, onde estão as crianças, o que elas precisam em relação sempre ao espaço, né? Onde será que o Arquitetando o Mundo faria diferença nessa cidade? E aí, quando a gente chega no lugar, a gente faz um reconhecimento territorial, a gente passa praticamente uma semana vendo, né? É um abrigo? Então tá, deixa eu dar uma olhada nesse abrigo. Mas esse abrigo tá bacana, será que tem um outro espaço? Existe um espaço de lazer público para as crianças? Aqui, por exemplo, na Chapada dos Guimarães, a gente sentiu falta disso, de espaços públicos voltados para a infância, né? É difícil ter uma praça, um campinho, então o nosso objetivo aqui está sendo justamente viabilizar a construção de um espaço desses para as crianças do bairro do Sol Nascente. E Walter, como que se dá esse processo de reforma, né? Vocês contam com parcerias, são doações, como que funciona para que vocês consigam levantar os fundos necessários para fazer essas intervenções junto com as crianças e os adolescentes? A gente tem uma vaquinha eletrônica que temos apoiadores, mas ela está ainda longe de ser o que a gente imagina de ter e fazer reformas cada vez melhores e maiores. Chapada, né, está sendo assim, vamos falar, bem complexo, porque está envolvendo uma praça, envolvendo cifras maiores, por isso que a gente está nessa correria de poder público-privado, né? A gente tem essa vaquinha, temos uma empresa que ela apoiou a gente ano passado. Ela comprou uma reforma, comprou, né? uma reforma, RV Digital, e estamos querendo que outras empresas apoiem, né, essa nossa excursão pelo Brasil. Se você tem uma empresa e quer que a gente faça o Arquitetando o Mundo na sua cidade, entre em contato com a gente, porque iremos de braços abertos, vai ser muito legal. E como que eles fazem para entrar em contato com vocês? Podem passar um telefone, um e-mail, como que funciona? Pode entrar em contato pelo nosso e-mail, é contato@arquitetandomundo.com.br. Temos também o nosso site que tem todas as informações, toda a nossa história, nossos telefones, tudinho ali, é arquitetandomundo.com.br. É só entrar em contato com a gente. Nós temos aí um cronograma de fazer 12 estados em 18 meses, e a gente já pensa para frente o que o Arquitetando o Mundo pretende para depois dessa meta, digamos assim? A gente vai sair daqui, a reinauguração da associação vai ser dia 27 de fevereiro. Daqui a gente vai para Anápolis, vamos fazer uma reforma numa ONG de lá. A gente foi convidado. De lá, a gente sobe Tocantins, Maranhão. Até no meio do ano, estar no Maranhão. E aí a gente só consegue planejar até a metade do ano. Depois das 12 reformas também, vamos ver o que o Arquitetando o Mundo vai se tornar, qual é o alcance. E aí a gente consegue estudar a segunda etapa, quem sabe, da nossa expedição. Para vocês, o que fica de grande lição diante de tudo isso que vocês estão vivendo nesses últimos meses, né, com essas andanças, com esses contatos, como vocês bem colocaram para a gente? Acho que o que eu tenho aprendido nesses 6 meses de viagem é que as pessoas precisam serem olhadas e serem ouvidas, escutadas. É tão pequeno, é tão pouco, mas é tão grandioso isso para elas, né? A gente chegar com o mundo inteiro e dentro de tamanha restrição, às vezes, pela questão física mesmo, porque estão longe ou por conta da pandemia, que se isolaram mais. Então, tem sido bem emocionante, assim, a cada despedida, a gente segura o choro para conseguir seguir.
E serve também para mexer com você aí, né? Que está assistindo a gente, tirar essa bunda da cadeira e fazer, não esperar poder público e mover junto com a comunidade, com seu vizinho e agir. Não depender, né? Não terceirizar não essa terceirizar responsabilidade, né? essa responsabilidade. E é isso. Acho que essa é Todo mundo pode mudar o mundo com as próprias mãos. Não, somos a prova disso. Não precisa pensar no macro. A gente, no começo, eu sempre ficava, não, tem que mudar o mundo de uma forma macro. Não, começa micro que a coisa vai escalando. A gente já é a prova, que a gente começou numa reforminha, hoje já está praça pública, 2.000 metros quadrados, então fica essa coisa, né? Acho que... É uma reflexão. Uma reflexão. Muito bacana. Gente, obrigada pela conversa. Agora deixo aberto caso vocês queiram fazer mais alguma consideração que a gente não tenha abordado durante esse bate-papo. Fala. Não, eu acho que você falou do Apoia-se, a gente tem apoia-se.se. Apoia.se. Apoia.se, desculpa, /Arquitetando o Mundo junto. É o site do nosso financiamento coletivo, a partir de R$10 por mês. Não são nem 3 cafezinhos. Você consegue fazer a diferença no nosso projeto, apoiando ele mensalmente, e a gente ainda envia uma recompensa para você. Camisetas, adesivos, vai depender do valor. E não só a diferença na gente, mas a diferença no outro, né? Que a gente está... A gente só é a ponte. É a ponte para que isso aconteça. E vocês tinham falado, num outro encontro que a gente teve, sobre essa possibilidade de promover o encontro dessas crianças com a arte, que muitas vezes elas não têm acesso, né? Vocês podiam falar um pouquinho disso para a gente? É meu sonho fazer, não sei se vai ser viabilizado, fazer um cinema ao ar livre, né? Acho que a gente perguntou que criança ali, morador, foi ao cinema alguma vez na vida. Aqui na Chapada, né? A gente tá falando. Aqui, isso no bairro Sol Nascente específico dali, né? E a gente sempre procura trazer artistas convidados. Aqui a gente está com o Rafael Jonier, né? Jonier, que eu acho que é um intercâmbio muito legal. O Universo é uma pessoa, um artista que fez sua vida como artista, trazer para essa possibilidade para esses jovens, né? Também um outro viés. A possibilidade delas terem outras referências, né? Na nossa primeira ação em São Paulo, da expedição, a gente convidou 2 grafiteiros. E o grafite tem uma linguagem muito jovem, né? Que alcança muito bem tanto as crianças quanto os adolescentes. E eles acabam se espelhando nesse bom exemplo e não em outros que acabam surgindo ao longo das vidas delas. Então, aquilo ali fica, pelo menos, marcado na memória. Que legal. Pode ser que eu seja um grafiteiro, quem sabe, né? Eu quero andar com essa turma aí, bacana. Intervalo e a gente volta já. A cada dia surgem novos relatos de pessoas que experimentaram perda auditiva depois de passarem pela Covid-19. O alerta também vale para os assintomáticos, que mesmo sem os sintomas da Covid-19 acabam sofrendo as sequelas. O aparecimento da dificuldade auditiva é uma delas, levando a zumbido nos ouvidos, labirintite e até mesmo perda súbita da audição. Os problemas podem aparecer aproximadamente 8 semanas depois da infecção pelo coronavírus. São quase 2 anos de pandemia ocasionada por um vírus ainda letal, o coronavírus, que provoca a Covid-19, doença altamente contagiosa que desafia a comunidade médica científica em suas causas e efeitos. O grande desafio da medicina é descobrir e conter as sequelas da doença, observando o relato de pacientes que foram acometidos pelo vírus. De acordo com a fonoaudióloga Vanessa Moraes, que é especialista em audiologia, uma das sequelas da Covid-19 são os danos relacionados ao problema de audição observados em pacientes que tiveram a doença. Além da perda do olfato, além da perda do paladar, a perda de audição é sim
uma das grandes consequências que a gente tem vivido no consultório com os pacientes aqui. Então, temos pacientes com queixa de piora de audição, com aparecimento da perda auditiva, com zumbido no ouvido, com perdas súbitas, então acordam com perda auditiva, com labirintite e com zumbido. Os danos relacionados aos problemas auditivos em pacientes que foram acometidos pela Covid-19 podem estar relacionados aos medicamentos utilizados no combate à doença e não necessariamente ao vírus transmissor. Essa medicação prolongada, ela lesa as células do ouvido e causa uma perda auditiva irreversível. Então, a gente sabe que não é o Covid, não é o vírus, né? São as medicações que que é feito o tratamento do Covid que leva à perda auditiva. Então, assim, a medicação nunca pode ser o uso de medicação sem a prescrição médica. Ainda de acordo com a médica, os pacientes acometidos pela Covid-19, mesmo os assintomáticos, devem ficar atentos a qualquer mudança no aparelho auditivo e principalmente ao surgimento de zumbido no ouvido. Isto porque as causas desse zumbido podem ser diversas e as consequências dele desastrosas. Qualquer alteração, qualquer dor, qualquer desconforto no ouvido, procure o seu médico otorrinolaringologista. Ele é um médico especialista no ouvido, então muitas vezes esse zumbido pode ser até uma rolha de cera no ouvido, né? Pode ser uma criança que colocou até um corpo estranho no ouvido, até quando era mais novo e está lá indo alguma coisa que esteja no ouvido ainda, uma infecção mal curada, uma perfuração no ouvido. Então, tudo isso pode ser causas do zumbido também. Então, consulte sempre o seu médico, não deixe isso ir para frente, porque a perda auditiva mal tratada, que não seja curada, ela tem muito desconforto. E uma das consequências dessa perda auditiva, principalmente no idoso, são alterações neurológicas muito graves, degenerativas, como Alzheimer. Então, por exemplo, se o paciente tem uma perda auditiva e não trata com aparelho auditivo, como é que ele vai estimular a memória e a atenção dele se ele não escuta? Então, as consequências são muito grandes. Então, tem que procurar o seu médico otorrinolaringologista, que ele vai pedir exames específicos para que isso seja reabilitado. Para manter todo o aparelho auditivo saudável, a especialista em audiologia explica que a limpeza correta é fundamental e dá dicas importantes. A limpeza dos ouvidos não deve ser feita com cotonete. A limpeza tem que ser com o dedo e com uma toalha. O cotonete é feito para limpar as narinas, né? Então, nunca... E qualquer dificuldade, qualquer sinal, sintoma de ouvido, nariz, garganta, que pode ter ligação com o ouvido, é procurar um médico. E essa surdez súbita, acordei tonto, com mal-estar, com zumbido no ouvido, tem que procurar um médico, porque essa surdez súbita, ela tem que ser tratada o mais rápido possível para ela ser recuperada. Então, não pode esperar, não, vou esperar uma semana, não, tem que ser urgente. Que tal reunir a galera e viver uma aventura cercada de desafios, mistérios e muita adrenalina? Em Cuiabá, o Escape 60 reúne esses ingredientes para todas as idades em salas de diferentes temas e sempre com a mesma missão: escapar e vencer o enigma em até 60 minutos. Imagine ficar trancado em uma sala e ter apenas 1 hora para decifrar códigos, achar itens escondidos, resolver enigmas e conseguir encontrar a saída. Parece coisa de Caverna do Dragão, não é mesmo? Mas calma, achar a saída é só uma questão de tempo mesmo. Nesse jogo não existe Vingadores. Quer dizer, talvez até exista. Afinal, o mistério faz parte do Escape 60.
game que vem conquistando os cuiabanos. Leandro Bittencourt apostou nessa ideia e resolveu trazer o Escape 60 para Cuiabá. Eu vinha buscando um negócio no ramo de entretenimento, que já era algo que eu trabalhava anteriormente, e o meu irmão e sócio, Danilo, ele me mandou uma matéria falando de várias atividades diferentes de entretenimento. Dentre elas estava lá o Escape Room. Eu não conhecia, nunca tinha visto na minha vida. No entanto, por sorte, eu estava numa viagem. E na cidade que eu estava, que era em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, existiam escape rooms. Então eu resolvi jogar, resolvi testar. E foi, assim, uma paixão à primeira vista. Joguei várias salas, escapei de várias, perdi várias também. Mas dali plantou a semente. Então foi um processo que eu pensei bastante, conversei bastante com a franqueadora. E a gente chegou num casamento aí. E deu muito certo. O diferencial do Escape 60 é que ele pode ser jogado por pessoas de todas as idades e ainda estimula o raciocínio e o trabalho em equipe. A gamificação está ganhando muito espaço no público corporativo justamente porque facilita o aprendizado. A gente sai daquela questão de sala de aula, de textos, para trazer algo dinâmico, algo vivencial. Então a gente pode fazer team buildings, processos seletivos, treinamentos utilizando o advento da gamificação, que o Escape Room traz de maneira brilhante. Agora vamos falar um pouquinho dos talentos da nossa terra. Isa Fé é uma cantora e compositora várzea-grandense de apenas 19 anos. Ela está fazendo o maior sucesso em Mato Grosso depois que lançou seu primeiro EP, disponível nas principais plataformas de áudio. Não se engane com os traços delicados ou o sorriso tímido de Isabelle Ferreira, mas também não deixe de reparar no olhar inquieto, que parece estar sempre em busca de algo. Na verdade, é justamente observando, prestando muita atenção no mundo à sua volta, que a menina de 19 anos escreveu mais de 50 músicas. Inclusive a primeira delas escrita quando tinha cerca de 6 anos de idade. Talento que já ganhou as plataformas digitais. Isa Fé é o nome artístico dessa talentosa mato-grossense, genuinamente várzea-grandense. Que eu senti só, e tudo que aconteceu foi só dentro de mim. Ah, mas que engano, negar seus sentimentos e chegar aqui. Eu sempre gostei muito de escrever. Eu acho, escrever sobre a minha vida, e a partir de algum momento eu comecei a transformar essas histórias em músicas, sabe, em poesias, e foi isso, não parei mais. Acho que foi uma forma que eu encontrei de poder conseguir me expressar. Eu não acho que eu seja uma pessoa que consigo falar muito bem, mas de alguma forma acho que consigo passar isso muito bem na música, né? Escrevendo, fazendo poesia e cantando. Em janeiro desse ano, Isa Fé deu um passo importante com o lançamento do primeiro EP, Cordas, no formato voz e violão, que ainda conta com a participação da violoncelista Britney Emily. Eu comecei a tocar o violoncelo e atualmente eu sou violoncelista profissional, então foi algo que eu comecei com uma brincadeira e me apaixonei. E acabou que no final foi o que casou perfeitamente nas composições e na nossa vida musical. Foi até como se a gente tivesse se reencontrado, né, depois desse tempo. A gente era assim muito próxima na infância, próxima que chegava até a ser chato. E depois que a gente começou a crescer, que a gente se afastou, que as nossas personalidades já eram outras, ela teve esse espaço para ela poder descobrir quem ela era e para eu poder descobrir quem eu era. E de repente a gente, se reconhecendo, viu que tínhamos novas coisas em comum. Uma era a música, né, que hoje em dia é a nossa profissão. João Abrantes, que toca, canta e também compõe, acaba de se juntar a Isa Fé e a Emily. O trio só precisa afinar os instrumentos para o show começar.
sucesso do EP Cordas, João diz que parcerias importantes têm sido fundamentais para que, por meio das plataformas digitais, o trabalho de Isa Fê alcance mais e mais pessoas. A gente está recebendo todo o apoio dessa galera que está incentivando a gente a produzir nossas músicas autorais. A gente está indo lá ensaiar, criando conteúdo, compartilhando uns com os músicos, todo mundo junto e misturado, né? Eu queria muito agradecer eles, porque sem eles, assim, nesse momento, eu acho que a gente não teria um chão tão forte assim para poder estar criando essas músicas e estar mostrando o nosso trabalho para o público mato-grossense. Nem que eu exploda de saudade, nem que eu morra de vontade. Chegamos ao fim de mais um Papo com ela. Hoje a gente falou sobre a gordofobia e você pode dizer o que gostaria de assistir aqui no programa. Para isso você pode fazer contato com a gente, seja pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo nosso e-mail, papocomela@gmail.com. Fique à vontade, diga a entrevista que você gostaria de ver aqui, que quadro a gente poderia produzir, assuntos que sejam interessantes e que você gostaria de ver aqui na tela. Eu aguardo o seu contato e também te espero na próxima semana no Papo com ela. Até lá, tenham todos uma semana excelente. Lembrando que nosso horário alternativo é toda quinta, às 2h30 da tarde. Tchau, tchau!